E a continuação da aula do yoga, aquele domingo que nós fizemos aqui, onde eu peguei uma senhora de 60 a mais praticando o yoga. Hoje eu estou aqui com a Ana. A gente vai entrar um pouquinho mais nos termos técnicos para poder entender mais sobre o yoga, traçar um pouquinho aqui essa modalidade para você 60 a mais. Então eu estou aqui com a Ana, acho que a Ana pode se apresentar, dizer quem você é, como que foi essa sua trajetória. Então, muito bem, um prazer estar aqui conversando com vocês, com a Adriana, mais uma vez aceitando o convite dela, fico muito honrada. Obrigada, Dri. Imagina. Obrigada por ter vindo honra. Prestigiar a prática aquele dia, fiquei muito feliz com a sua presença. Muito bom, muito obrigada. Eu sou praticante de yoga já tem 10 anos e eu estou dando aula de yoga desde 2022. Eu entrei nesse mundo do yoga pela dor. Eu fui diagnosticada com fibromialgia e aí na busca de melhorar minha qualidade de vida, para conviver melhor com esse quadro de dor crônica, eu fui praticar yoga. E yoga é minha cura, é o meu remédio de todo dia. E a dificuldade quando eu comecei a praticar yoga foi de encontrar uma prática que fosse possível para mim, porque eu tenho dor, eu tenho rigidez muscular, eu tenho rigidez articular, então não é toda a postura que eu consigo fazer. Uma aula muito agitada eu não consigo fazer. Então, na busca de encontrar o meu caminho, eu fui fazer a formação de yoga e aí eu pensei, né, por que não difundir esse yoga que para mim é possível para outras pessoas que também tenham dificuldade, que estejam fora do peso, que tenham também algum problema de mobilidade, né? Então, esse é o meu desejo como instrutora de yoga, levar o yoga possível para qualquer corpo, para qualquer pessoa. E olha que legal, porque é o bem que te fez e você transmite o bem para outras pessoas, né? Exatamente. E é assim também com a terceira idade, porque a gente eu dou aula de alongamento e lá também a gente tem bastante gente com problema de fibromialgia, com problema de encurtamento muscular. Então tudo isso a gente tem que buscar uma cura. Então é o que eu falo, a pessoa tem que ir atrás do que está fazendo mal para ela. Se está fazendo mal, detectou que está fazendo mal, o que eu posso procurar para fazer o bem, para melhorar isso? Que foi o que você fez, e aí você não só fez, como você incrementou ainda mais para poder dar aula de yoga. E aí, nessa questão do yoga, como é que funciona as linhas aí, que existem várias, né? Existem várias linhas do yoga. Yoga, a palavra yoga, né, no grosso modo, significa união. Unir corpo, mente e espírito, e tudo isso em direção do divino. Então existem várias formas de se praticar o yoga. Praticar asanas, que são as posturas, é apenas uma forma, né? A gente pode praticar yoga cantando mantras ou outras cantigas devocionais, a gente pode praticar yoga prestando serviço de caridade, a gente pode praticar yoga estudando as escrituras, pode praticar yoga meditando. Então, posturas é só uma maneira de acessar o yoga. E dentro dessa linha do yoga das posturas, também existem várias variantes. Práticas onde foca-se muito no alinhamento postural, na perfeição das posturas. E aí essa prática não serve para mim. E para a maioria das pessoas, que todo mundo tem uma escoliose, uma desvio retificação postural total, né? Ainda mais se a gente pegar uma pessoa mais velha, né? Porque uma pessoa mais jovem ainda tá com aquela postura mais correta, o que o celular ultimamente anda estragando isso, né? Mas assim, a grosso modo, realmente, uma pessoa com mais um 30 a mais, um 40 a mais, já encontra algum desvio, né? Desvio postural, escoliose, cifose, hiperlordose, e aí é onde realmente de posterior de coxa, né? Porque tá sentado o tempo todo. Sempre estudando ou trabalhando, né? Dependendo da profissão, né? Então essas vertentes da prática física do yoga que são muito exigentes com o corpo, para mim não serve para a maioria das pessoas. Então o yoga que eu pratico é o Hatha Yoga, que é a prática onde a gente entra na postura e fica ali algumas respirações para dar tempo do músculo soltar, da articulação se encaixar, da gente relaxar, encontrar o estado ali de relaxamento, de desapego, de soltura. E o tempo suficiente também para que cada postura faça o seu trabalho energético e emocional, né? Também no nosso corpo, os nossos corpos sutis. Então, uma postura, por exemplo, de abertura de peito, não é difícil um aluno chorar na prática, porque tá lá cheio de angústia, com o peito fechado,
Aí a gente faz posturas que abrem, que expande aquela energia, aquela emoção em forma de energia libera e muitas vezes chora. É muito comum disso acontecer. É porque entra lá no fundo emocional da Entra. pessoa, né? Aí a pessoa vai capturando a vida, o dia a dia e Exatamente. usa aquele momento para desabrochar, né? Esse que é o propósito, né, É. da prática, essa que é a ideia. E o que diferencia o yoga de qualquer outra prática física é exatamente esse. A respiração, a permanência na postura e essa oportunidade de entrar em contato com outras sensações, não só com o desconforto da postura, né? Que ali na academia, na musculação, tá lá fazendo uma rosca, pegou um peso um pouquinho mais acima, você tá lá no Se esforça esforço, no né? máximo para realizar. Mas você está em contato com É. você? Você está em contato com a sua respiração? Com o que você sente com aquilo? Como é para você fazer aquela força, Esse exigir? fator que você entrou da musculação é muito importante a gente comparar, porque o que acontece? Na musculação, a pessoa acaba saindo da postura correta para realizar aquele movimento. Então, no caso que você citou, uma rosca direta. A pessoa, às vezes, muitas das vezes, vai fazer uma rosca direta, ela está com peso muito em excesso, ela acaba sobrecarregando a lombar, jogando para trás para realizar o movimento. Então, você já saiu da postura. E a respiração também, muitas das vezes, principalmente os homens, eles acabam prendendo a respiração para poder realizar o movimento, o que também é errado, mas essa consciência numa sala de musculação é muito difícil. Eu posso pegar um cara fortão que levanta muitos quilos, se eu tirar a carga dele na metade e fazer com a postura correta, com a velocidade correta e com a respiração correta, ele não consegue levantar aquele peso. Por quê? Porque ele rouba outros fatores para poder realizar o movimento incorreto. Porque na cabeça de quem pratica atividade física, principalmente a musculação, eu preciso levantar peso maior, quando na verdade não é. Coisa que o yoga, e eu acredito também que o pilates, eles trazem essas consciências respiratórias e posturais pra gente. E aí no yoga entra mais ainda na parte sentimental e emocional, né? O que a gente espera da prática do yoga é exatamente isso, que a gente não tenha preocupação com o performance, né? Mas existem praticantes que se preocupam com a performance, que querem fazer posturas bonitas para tirar foto, postar no Instagram, que aí já passou de para um outro tipo de yoga, né? E a gente a linha mais a gente exigida. Vai falar de outras linhas, né? O Ashtanga Yoga, o Iyengar Yoga. O Acro Yoga também é uma modalidade do yoga ou é de acrobacia? Eu nunca pratiquei Acro Yoga, não sei como é uma prática de Acro Yoga. Mas quando eu vejo aquelas posturas assim, né, muito mirabolantes, circenses, para mim, Ana Paula, não faz sentido. Né? Porque aí a gente vai esbarrar em questões que a filosofia do yoga combate, que é a vaidade, que é o ego, que é a busca pela perfeição. A filosofia do yoga rechaça isso. Então, a gente colocar na prática do yoga tudo aquilo que a doutrina, que a filosofia rejeita, para mim não faz sentido. Mas, né, cada praticante vai buscar aquilo que faz sentido para você, né? Aquilo que importa, né, naquele momento. E o importante também, Ana, a gente falar assim, a questão, por exemplo, o Acro Yoga. Nada contra, porque eu já fiz e adorei a modalidade, porque eu sou muito da área do esporte, então combina muito comigo. Mas eu também cuido muito da minha saúde e os cuidados com a gente tem que ser preservado, né? Por exemplo, assim, se eu me machucar, eu não vou conseguir trabalhar. Então, para mim, Adriana, eu me senti muito assim, volúvel para uma queda, para uma torção, e aí iria atrapalhar meu dia a dia. Então, o que eu falo? A gente tem que tomar cuidado, né? Voltando ao lance da academia, um fato interessante que aconteceu esses dias e lamentável. Um senhor na academia de musculação, né, fazendo um movimento de supino, um movimento comum na academia, onde todas as pessoas praticam, desde mulher e homem também, né? Criança não é indicado, mas a reportagem mostrou, né, é chocante você ver que uma pegada errada na barra, ele não colocou o dedo para fechar, para ter aquela segurança de fazer o supino. Esse senhor, ele colocou o dedão pro lado de fora. E aí, ao levantar o excesso de peso, né, ou pode ser até mesmo o peso que ele está acostumado a levantar, escorregou, batendo no peito, bateu no coração, bateu no pulmão e ali, né, infelizmente veio a óbito
no exato momento Uhum. do negócio. Então, Muito assim, triste. o que é legal do yoga é você ter esse equilíbrio, Uhum. né? Você ter esse respeito com o seu corpo. Não é moda, é filosofia de Isso, vida, né? É exatamente. filosofia de vida. É assim que eu gosto de ensinar o yoga, né? Como uma filosofia de vida. E aí, então, é possível para qualquer pessoa, qualquer corpo, né? Acima do peso, mais idoso, qualquer pessoa consegue praticar. Que a gente vai fazer aquilo que é possível. Eu sempre digo assim: a intenção do movimento é levar o joelho na testa. Eu vou conseguir? Não sei, mas eu coloco essa intenção para o meu corpo entender onde eu quero ir, o que eu quero fazer para eu chegar nesse alongamento no meu tempo, do meu jeito, com as minhas limitações. Exatamente. Existem limitações físicas também, né, que impedem o movimento, né, Aham. de uma postura ali, encostou osso no osso, não vai mais, não adianta querer ir, não É. vai. Então ter essa consciência do próprio corpo, dos próprios limites, não é só em cima do tapete, é na vida, né, É, tudo, nas é o relações, respeito. é um ensinamento que a gente leva para a vida, não só em cima do tapete. Sabe uma coisa que eu noto também? É engraçado, né? Quando a gente tá no movimento, a gente acaba atraindo mais também as amizades, os negócios vão mudando, né? Por exemplo, assim, quem pratica o yoga, normalmente também costuma entrar para uma vida mais vegetariana, ou de repente uma vida mais religiosa, a amizade, começa a ter os amigos mais calmos, mais tranquilos, Uhum, aqueles baladeiros já é, vão indo embora. Então, é, assim, é a atração do movimento que você mesmo, quando você muda o seu ritmo de vida, né? Por isso que eu falo, principalmente para os idosos, tem que dar o primeiro passo para sair, né? uhum, Você tem que dar o primeiro passo. Então, eu sou em casa, eu sou rabugento, eu sou amargurado, meu filho, minha filha, não dá atenção, não sei o quê. Meu, eles estão trabalhando, o que você pode fazer para uhum. mudar, né? Entre numa aula de yoga, entre numa aula de alongamento, entre num clube, né? Faz novas amizades. A senhora que eu entrevistei aqui depois da sua aula, ela é de São Paulo, está morando aqui no interior há pouco tempo. Ela veio na cara e coragem, não conhecia ninguém, né? Ela soube Belezinha, da aula e veio. Então, assim, é se desafiar, sim, né? E o ciclo vai mudando, assim, as amizades vão, vão. a gente tem ciclos na vida, É. né? A gente tem ciclos, né? E o ambiente do yoga é um ambiente assim que com certeza você vai ser bem acolhido. Qualquer roda de praticante de yoga que você chegar, você vai ser bem acolhido, porque é essa a nossa energia, né? Isso que a gente quer, o yoga, É, unir todas as pessoas. é a filosofia mesmo, Isso. né? Me diz uma coisa aqui de momento. Você lembra de algum aluno seu, assim, mais voltado aqui, para dar exemplo aqui no canal, um 60 a mais que tinha muita dificuldade no começo e hoje ele já pratica com muita mais excelência do movimento? 60 a mais não, mas eu tenho um aluno que ele tem mobilidade reduzida, ele teve um câncer grave de intestino, usa bolsa de colostomia, está bem acima do peso, e a gente começou a praticar yoga, ele não conseguia, sentado na cadeira, ele não conseguia trazer a perna assim. E hoje em dia ele já traz. E a gente já faz posturas fora da cadeira, eu falei para ele que logo a gente vai para o tapete no chão. Muito E legal, então, né? assim, ele está evoluindo muito fisicamente, né? E também o quadro depressivo que ele estava quando a gente começou melhorou muito. Ele está reduzindo a dose do remédio e está sendo muito bacana acompanhar a transformação que o yoga está Que trazendo para a vida legal. dele. E eu Que tenho também essa especialização do yoga acessível, que eu fiz um curso em janeiro desse ano com um instrutor muito bacana, que é um usuário de cadeira de rodas. Ele é paralisado do peito para baixo e é instrutor de yoga. E eu Nossa. fiz o curso, a formação dele, então eu sou habilitada também para trabalhar com esse público, né? Nossa, e deve ser maravilhoso, É, né? Porque você entra num quadro emocional abaladíssimo, né? Porque ainda mais se a pessoa nasce, ela acaba se acostumando, né? Se, exatamente. se a vida não mudou para ela, ela já nasceu assim. Agora, quem perde os É, movimentos é muito difícil. E o yoga vem com essa filosofia também para poder dar a é, é. oportunidade para essa pessoa se sentir útil novamente, Uhum. né? Participante. E para aceitar, né? Aceitar a vida, aceitar as coisas como elas são, ter certeza de que tudo está certo do jeito que tudo tem um propósito e tentar encontrar ali naquela situação, por mais desafiadora, desagradável que seja, encontrar o contentamento, a alegria de viver, a satisfação pela vida, apesar de tudo. Encontrar lá dentro É, aquele lugar onde você está em paz. é.
Tá vendo, gente? A prática de exercício físico. É o yoga, é o alongamento, é a musculação, né? É corrida, ciclismo. Você tem que achar aonde você se enquadra, aonde vai perdurar esse exercício na sua vida, porque não basta a gente seguir modinha. De repente você segue uma modinha, você entra, se apaixona por aquilo e fica. Mas tenta achar o que combina com você, né? O que você consegue fazer, quais movimentos você consegue realizar, o que você vai dar continuidade para o exercício. Pensando nisso, bolei aqui. Vamos fazer um movimento no chão de yoga, onde que a gente possa estar aí passando, para quem está assistindo, o movimento, para você aí de casa estar se desafiando em fazer esse movimento com a Ana aqui. Legal. Então, aí depois vocês escrevem, vê e diz se conseguiu ou não. Legal. Qual foi a dificuldade? Passa um facinho, pelo amor de Deus. Um movimento assim muito legal que a gente trabalha a mobilidade da coluna é o movimento da vaca e do gato. Eu vou sair para você demonstrar, tá? Ajoelhado, 4 apoios. A gente empurra o chão com as mãos, afunda a barriga, eleva o bumbum, olha lá para frente. Inala, inala profundo. E exalando a gente se encolhe. Vem trazendo o queixo no peito, o bumbum para dentro e solta todo o ar. Inala, estende. Exala, encolhe. A gente pode fazer 8, 10 repetições. Em cada volta a gente tenta aprofundar um pouquinho mais, levando mais mobilidade para a coluna. Então essa é uma sequência de movimentos que já faz muita coisa. Vai sincronizar a respiração, vai te levar a respirar profundo. Então a sequência da vaca e do gato é um bom começo. Tá feito aí o desafio então. Sequência da vaca e do gato. Se dói o joelho, coloca uma toalhinha dobrada embaixo do joelho para aliviar o impacto do joelho com o chão. E já é uma ótima sequência, a gente vai trabalhar já bastante coisa. E quando a gente coloca a atenção no movimento, a gente está meditando junto, né? Porque eu estou preocupada. Enquanto eu estendo, eu inalo. Quando eu encolho, eu exalo. Sincronizar a respiração com o movimento, tudo isso já leva a gente para um estado meditativo, né? Ótimo. Que também faz parte da prática do yoga. E qualquer movimento que a gente faça, né? Ali articular, girando os punhos, abre e fecha dedos, pescoço, circular cabeça. Fiz um movimento conectada comigo, com a minha respiração, estou praticando yoga. Pronto, tá dito aí, tá feito. Depois vocês me dizem se conseguiram fazer esse movimento aqui. Vou trocar as figurinhas com a Ana a respeito das respostas de vocês. Para finalizar, agradecer imensamente você. Olha, eu e a Ana, a gente mora na mesma cidade. Mas a gente não tem contato diário, porque a nossa vida é uma loucura. Mas sempre quando a gente se convida, marca de estar junto, ela nunca negou, ela sempre veio, sempre participou, sempre foi apoiadora aqui da gente, do trabalho com a terceira idade. E eu do dela também admiro bastante, muito viu? Obrigada. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Obrigada de coração.